Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de formação da OPCO. Vamos hoje falar sobre um tema que já tínhamos abordado anteriormente, em separado. Já tínhamos falado sobre dimensões, ou por outro, tolerâncias dimensionais, e também tínhamos falado sobre tolerâncias geométricas. Nas tolerâncias dimensionais tínhamos visto um pouco como é que fazemos a acumulação de tolerâncias, como é que a soma das tolerâncias pode ser calculada para permitir montagens. Vimos com alguns exemplos. Eu até deixei um para vocês resolverem e me indicarem alguma informação, dúvida que tivessem. E vimos também na parte toda das dimensões das tolerâncias geométricas, o que é que eram, para que é que serviam e como é que nós podíamos utilizar em nosso benefício. Vamos agora ver como é que as duas se organizam e se entreajudam entre umas e outras. Só para refletir aqui um pouco sobre o que nós tínhamos falado já. Portanto, nós temos toleranciamento dimensional e toleranciamento tipo geométrico. O dimensional é aquele que nós mais ou menos estamos habituados a ver, não é? Onde temos aqui uma determinada tolerância, um valor numeral com uma determinada tolerância, não é? Só que eu, ao cumprir esta tolerância, que é o diâmetro que está aqui deste veio, pode não garantir que o veio esteja em condições para ser instalado onde quer que ele seja a funcionar. Portanto, estão a ver este diâmetro que está aqui, tem as dimensões de acordo ou dentro da especificação que está ali, mas não consegue estar a ser montado. Okay? Portanto, o toleranciamento dimensional verifica-se, mas a montagem não é possível. Portanto, o toleranciamento geométrico, o que é que faz? Vai garantir que estas peças sejam possíveis de montar, cumprindo sempre os requisitos dimensionais. Os DDT, o que é então? Só para fazer aqui um resumo breve. A tolerância geométrica é uma linguagem de cotação que substitui o sistema cartesiano, sendo uma ferramenta indispensável no projeto mecânico que permite definir limites aceitáveis de variações das minhas tolerâncias. Existem todos estes tipos de classificações relacionadas com o toleranciamento geométrico. Temos aqui forma, retilinearidade, planeza, circularidade, cilindricidade. Ok? Estes que estão aqui em particular, estes quatro, não usam dátumos ou não usam valores não usam planos de referência. Temos estes dois, forma de uma linha, uma forma de superfície, que podem ou não usar valores de dátum. Seguindo aqui para as orientações, paralelismo, perpendicularidade e angularidade, usam sempre dátumos. Localização, concentricidade e simetria também usam sempre. E debatimento, simples e duplo ou composto também usam sempre dados. Portanto, estes são os tipos de classes que existem para a minha garantia da tolerância geométrica dos meus produtos. Okay. Temos então, como características do meu GDT, temos dátumos, que são as interfaces da montagem, as tolerâncias, que podem ser de forma de orientação ou de localização, que são os controles esquisitos, e é tudo colocado no desenho pelos quadros de controle. E esta simbologia é que me vai dar informação sobre o tipo de cotas e de tolerâncias que eu tenho que estar a cumprir. Okay. Os dátumos, o que é que são? Os dátumos são as referências que estão indicadas no desenho estabelecidas pelo projeto, que se baseiam na próxima montagem. Ou seja, os dátumos dão-me a mim a indicação qual é que vai ser a próxima montagem do meu produto. Está bem? São aplicados em elementos físicos externos à peça e são usados para sujeitar os graus de liberdade. Okay? São identificados por intermédio de uma letra maiúscula. Temos aqui o B, o C ou o A. Portanto, isto é a identificação do desenho dos dátumos. Okay? Em que me indica, portanto, este dátumo A, que está aqui, não é a base, ou seja, é este dátumo que está aqui. O dátumo B é esta posição que está aqui, é isto. E o dátumo C
é este plano lateral. Okay. Ele vai me indicar que é assim que a minha peça vai ser montada na próxima montagem. Na prática, o que é que isto quer dizer? Os dátumos primários são aqueles que aparecem no princípio do meu quadro de controle, está bem? Que neste caso é aqui, é o dátum primário. Tem que ter contacto pelo menos em 3 pontos da superfície, ou seja, este dátum que está aqui, que é o dátum primário, eu coloco esta peça e pelo menos esta peça vai tocar em 3 pontos do dátum. Depois tenho o dátum secundário, que é este que está aqui, em que eu depois encosto a peça àquele plano e a peça tem que tocar ali em 2 pontos daquele plano. E por fim tenho o dátum terciário, que tem pelo menos um ponto depois de eu baixar a peça para este plano, encostar ali, encosto este plano e tenho que tocar pelo menos num ponto. E é naquela posição que eu vou medir a peça. Portanto, a sequência dos dátumos dá-me a sequência da montagem da minha peça no meu controle final. O quadro de controle, como é que ele é composto? Temos o símbolo da característica geométrica a ser controlada, neste caso é uma característica de posição. Temos a forma da zona de tolerância, estamos a dizer aqui que a forma que é uma forma circular. O valor da tolerância, que está aqui. O modificador, ok? Modificadores podem ser vários, neste caso é um M, quer dizer que é o modificador MMCE, Maximal Material Condition, condição de máximo material, já vamos ver em detalhe o que é que isto poderá ser. E depois temos os vários dátumos, neste caso o primário, que é o que aparece ao princípio, que é o A, o dátum B, os dátumos também podem ter modificadores, os dátumos C com o respectivo modificador. Portanto, isto é o aspecto geral de um quadro de controle. Visto isto no âmbito de um desenho, eu tenho, como podem ver aqui, isto que está aqui é o meu quadro de controle, onde eu tenho esta informação, que era aquela informação que vimos ali anteriormente. Este valor é o valor da tolerância dimensional e da cota nominal. Estão aqui os dátumos, A, B e C. E depois temos uma coisa que são as cotas básicas, que são o quê? As cotas básicas está associada à tolerância geométrica inscrita no quadro de controle. Okay? Os valores são utilizados para descrever a posição de um elemento geométrico. Estas cotas básicas estão dentro de um quadrado, sempre, e a tolerância, isto é uma dimensão exata, cuja tolerância é esta que está aqui no quadro do controle. Ok? Todos os dátumos têm que ter origem, todas as cotas básicas têm que ter origem em dátumos. Esta cota básica tem origem no dátum B, esta cota básica tem origem no dátum C. Qual é a tolerância desta cota? Eu verifico aqui no meu quadro de controle. Se agora falarmos do outro modelo ou da outra metodologia, que é da parte da acumulação de tolerâncias, eu tenho uma peça destas, ok? Onde cada uma destas peças tem uma determinada dimensão e tolerância. O valor final da montagem das duas também há de ter uma. Esta peça que está aqui também tem outra tolerância, não é? Que é esta que está aqui. E eu quero saber então qual é que são os valores máximos e mínimos admissíveis para esta folga que se encontra aqui. Okay, que é o problema relacionado com esta tal acumulação de tolerâncias. Só fazendo aqui um exemplo muito simples, que já tínhamos feito noutra formação. Se eu tiver aqui uma determinada peça, e se eu quero perceber qual é que é o valor da folga ou desta distância que existe entre este ponto e este, eu já conheço todas as outras, conheço esta e esta. Eu quero saber qual é que é o valor máximo e mínimo permitido entre as folgas A e B. O que é que eu fazia então? Eu começava no ponto A, não é? E ia até ao ponto B, dando a volta nas cotas que eu conhecia. Portanto, ia por este caminho, até ali, depois ia por aqui, depois ia por aqui e ia por ali, até chegar aqui ao ponto B.
em termos de cálculos, como também já tínhamos visto. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, eu vou assumir que este sentido é o sentido negativo e este sentido é o sentido positivo. Eu começo aqui, vou andando por este sentido, não é? Estou no sentido negativo. Esta peça, esta dimensão é o que está aqui. São estes 6,5, no sentido negativo, com uma tolerância de 0,5. Okay. Depois chego aqui abaixo, vou para este sentido agora, portanto eu faço por aqui, depois venho por este lado, portanto está no positivo, 96,8, desculpem, 96,5, com uma tolerância de mais ou menos 1,5, que é esta que está aqui. Não se esqueçam que eu tenho que estar a transformar sempre todas estas tolerâncias em tolerâncias bilaterais. Portanto, isto que está aqui na prática quer dizer que os valores variam entre 16 e 17, não é? Portanto, isto quer dizer que eu posso dizer que é 16,5 mais ou menos 0,5, que é o que eu tenho aqui identificado. Okay? E faço mesmo todas elas. Portanto, fazia mais esta aqui, neste sentido, quando chego a este ponto, 17,5 mais ou menos 0,5, e depois chego aqui e faço mais o outro troço restante para chegar ao ponto B, que são os tais 11 mais ou menos 1. Somo estes valores todos, tenho aqui, somo aqueles valores negativos, tenho este, e somo as tolerâncias todas e tenho esta. Ok? O que é que eu tenho aqui então no final? Tenho o total das tolerâncias, vou somar, vou subtrair o valor negativo com o positivo, tenho aqui 11,5, 11,5, mais ou menos 3,5, que é o valor que vem dali. Quer dizer que a minha distância máxima há de ser 11,5 mais 3,5, que é 15, que é esta distância máxima. E a distância mínima há de ser 11,5 menos 3,5, que é 8. Portanto, este valor entre aqui e aqui vai variar entre 8 e 15 milímetros. E é assim que eu verifico então qual é que é a acumulação de tolerância e qual é o efeito que tem em determinadas dimensões. Se eu agora quiser conciliar o toleranciamento geométrico com o toleranciamento dimensional, complica-se um bocadinho, mas não é nada que não se consiga fazer. O que é que temos aqui então? Temos aqui uma montagem destas, não é? Onde temos uma peça cá em baixo, esta aqui, não é? Que tem dois furos, este furo e aquele. E em cima temos duas peças. Temos esta que está aqui, que tem este furo. E temos esta que está aqui, simétrica, que tem este furo que está ali. Okay? Temos aqui as dimensões dos pinos, que vão depois encaixar nos furos. Temos aqui, são dois pinos de diâmetro de 3, mais ou menos 0,5, tanto este como aquele. Temos aqui uma cota básica de 260, que é a distância entre o centro deste furo e o centro daquele furo. E onde é que está a tolerância desta cota básica? A tolerância desta cota básica está aqui. Neste caso é 0. Está bem? Está aqui aplicado aos furos 3 e 4. A tolerância da cota básica de 125, que é esta que está aqui. Vamos ver. Qual é que é o valor da tolerância? Está aqui 0,4. Okay. Vamos então perceber qual é que é o objetivo deste problema. É perceber qual é que é a folga mínima que existe entre aquelas duas peças depois de estarem montadas. Portanto, eu faço esta montagem, vou verificar aquela folga para ver se realmente aquela folga atinge os valores mínimos e máximos. Mas por isso tenho que saber então qual é os valores mínimos e máximos que eu tenho que alcançar para perceber se a minha peça, se o meu conjunto das minhas peças está a ser montado corretamente. Está bem? Então, antes de fazer isso, o que é que eu vou fazer? Vou
fazer uma transformação que se chama converter os diâmetros dos furos e localizações em tolerâncias mais e menos. Está bem? Portanto, vou converter o toleranciamento geométrico no toleranciamento dimensional. Os elementos com tolerâncias geométricas são convertidos em tolerâncias mais e menos, adicionando e subtraindo a condição resultante e a condição virtual. E a seguir divido a soma e a diferença por 2. Rapidamente e muito simplesmente o que é que isto é. Condição resultante, estamos a falar agora do furo 1 e do furo 2. Qual é a condição resultante? A condição resultante é, em primeiro lugar, o diâmetro do furo na posição de L. L quer dizer less material condition. Condição de mínimo material. E o que é a condição de mínimo material de um furo? Okay, ora, se um furo estiver aqui, não é? Se eu tiver aqui um furo, a condição de mínimo material é a condição que, portanto, o furo está inserido aqui numa determinada peça, não é? A condição de mínimo material é a condição que dá menos peso à peça, cuja peça tem menos material. Qual é a condição em que a peça tem menos material? É quando o furo está no seu diâmetro maior. Okay. Se eu estiver a falar do furo número 1, eu olho aqui para ele, e o furo número 1, que é este que está aqui, tem o quê? Tem este diâmetro entre 5 e 6, não é? Então, a condição de mínimo material é 6, que é quando o diâmetro está maior. Que é que está aqui? É este 6. A este 6 vou ter que somar o valor da tolerância geométrica, que é o 0,4, que é o que está associado àquele furo. E agora tenho um bónus. Agora, atenção, este bónus é o quê? Como eu tenho aqui um M, isto quer dizer que este furo tem esta tolerância posicional, não é? Tolerância posicional, quando o furo está na condição de M. Quando o furo está na condição de máximo material. O que é a condição de máximo material de um furo? A condição de máximo material do furo é quando o furo confere mais peso à peça que o envolve. O que é de conferir mais peso? É quando o furo tem o diâmetro menor. Se este diâmetro estiver menor, a peça em si tem mais material. Está bem? Portanto, na condição de máximo material do furo, neste caso, este diâmetro é igual a 5, que é o que está aqui. Sendo igual a 5, o bónus há de ser o quê? A diferença entre a condição de máximo material e a condição de mínimo material, que é igual a 1. Este 1 que está aqui. Somando estas três parcelas, tenho a minha condição resultante de 7,4. Okay. Voltamos agora aqui. Então, reparem, isto era condição resultante e condição virtual. Portanto, condição resultante foi isto que nós vimos. Condição virtual dos furos é o quê? É o furo na condição do máximo material. E já vimos que a condição de máximo material era quando tinha 5 mm. E agora a isto vou diminuir a tolerância geométrica. Portanto, estamos a falar deste 5 que está aqui, a que vou diminuir esta tolerância geométrica. Ok? E agora o bónus. O bónus quer dizer o quê? Quer dizer, era aquilo que eu tinha quando me afasto da condição do que está inscrito no quadrado. A condição que está inscrita no quadrado é M, certo? Eu estou, neste momento, a considerar que o furo também está no M. Então, se o furo está no M,
quer dizer que não há bónus. Eu estou a considerar com 5 à mesma. Portanto, não há diferença entre o 5 e o 1. Quando eu estou a considerar na condição virtual, o bónus não existe. Portanto, é igual a 0. Okay? Porque eu já estou a trabalhar com o 5, que é a condição de máximo material. Se a condição que eu estou a trabalhar é a mesma que está aqui no modificador, não existe bónus. Portanto, eu tenho aqui 0. Fazendo esta conta, eu tenho a minha posição, a minha condição virtual de 4,6. Somando as duas, portanto 7.4 mais 4,6, tenho aqui 12. Dividindo por 2, porque eu estou a falar de raios. Está bem? Divido isto aqui por 2 e tenho 6 milímetros. Se eu fizer o mesmo à condição virtual, tenho os tais 7,4, que é este que está aqui, menos a condição virtual, dá 2,8 a dividir por 2 dá 1,4. Tenho então o quê? Que a dimensão da tolerância há de ser 6 milímetros mais ou menos 1,4. Como em vez de falar, eu não quero falar de diâmetros, quero falar de raios, porque eu estou a falar, vou falar aqui de uma situação linear, então é deste raio só. Então a tolerância do raio há de ser 3 mais ou menos 0,7, que é metade do que está aqui. Okay. Fazendo exatamente o mesmo processo para os furos 3 e 4, está bem? O que é que eu tenho? Vamos então seguir isto aqui. Para os furos 3 e para os furos 4, a condição resultante há de ser o furo na condição de mínimo material. Mais uma vez, agora estamos a falar destes furos aqui, 3 e 4. Na condição de mínimo material, eu tenho que olhar aqui para isto. Portanto, estes furos variam entre 5 e 6 milímetros, não é? 5,5 mais ou menos 0,5. A condição de mínimo material é qual? É aquela que dá menos peso ao meu material. O que é que dá menos peso? É quando ele está com 6. Certo? Em que o furo tem o diâmetro maior. Esta é a condição de mínimo material. Portanto, eu tenho aqui o 6. Qual é a minha tolerância geométrica? É 0. Confere, 0. E o bónus é outra vez a diferença entre a condição que foi aqui escrita e a condição que está inscrita no meu plano de controle, no meu quadro de controle. Qual é que é a posição que está aqui inscrita? É um M. Então é a diferença entre o L e o M. Se isto é o L, este é o M. MC, que é a condição que dá mais peso à minha peça. A diferença é 1. Mais uma vez igual à outra. Que é o que eu tenho aqui. 6 mais 1, 7. Tenho aqui a minha condição resultante. Quanto à condição virtual, coloco o meu furo na condição de máximo material, que nós já vimos que é o 5, não é? Que é a posição cujo diâmetro é menor. Tolerância geométrica não existe e bónus também não existe porque eu estou a trabalhar na condição de máximo material também. Okay? Que é a condição que está inscrita no meu quadro de controle. Portanto, aqui há a imagem dos furos 1 e 2, aqui também é 0. Ora, a minha condição virtual é igual a 5. Voltando aqui a fazer estes cálculos, eu tenho o quê? Tenho condição resultante mais a virtual, que são 12 a dividir por 2 dá 6. Condição resultante menos a virtual dá 2, a dividir por 2 dá 1. Quer dizer então que isto, o diâmetro da tolerância há de ser 6 mm mais ou menos 1. Se eu estiver a falar do meu raio, é 3 mais ou menos 0,5. Ok? Portanto, 6 mais ou menos 1 e 3 mais ou menos 0,5. Então o que é que eu tenho aqui? Esta era a minha imagem, não é? Referenciada. E agora tenho aqui toda a minha imagem referenciada com o quê? Não com o toleranciamento geométrico, lá estava, mas com a tradução do toleranciamento geométrico em toleranciamento virtual, em toleranciamento dimensional. Eu já tenho aqui o tamanho dos furos. Vão ver aqui, 3 mais ou menos 0,5.
Okay, que era o furo, lembram-se? Está aqui, 3 mais ou menos 0,5, 3 mais ou menos 0,5, que era do furo 3 e 4, está aqui. Está bem? E depois temos o 3, desculpem, 3 mais ou menos 0,7, que é o que está ali. E depois temos o 3 mais ou menos 0,7, não é? E depois temos o 3 mais ou menos 0,5, que é o que está aqui em baixo. O que é que eu faço agora? Vou começar neste ponto e vou para o ponto B, que é aqui, que é o final. Faço exatamente como fiz naquele exemplo anterior. Vou por este caminho e vou ver como é que eu chego ali àquele ponto B. Okay? Então, como é que eu faço isto? Tenho as minhas dimensões menos e mais, em que o menos é neste sentido e o mais é naquele. Então vou começando. Tenho aqui a primeira dimensão é quantos? 125. Mais ou menos 0. Porquê? Porque esta era aquela tolerância. Aquela cota básica que tinha 0, não é? Não se recordam? Era esta cota básica que estava aqui, 125. Está bem? Não, se é cota básica, não tem tolerância. Correto? Portanto, 125 sem tolerância. Eu chego aqui a este ponto. Depois tenho 3 mais ou menos 7, que é esta distância entre aqui e aqui. Também com negativo. Cheguei aqui a este ponto. Este ponto é o quê? Este ponto é esta face. E agora tenho a distância entre esta face e o centro do furo. Que é esta distância que está ali, que é 3 mais ou menos 0,5. Portanto, eu vou até esta face que está aqui e agora vou até ao centro do furo. 3 mais ou menos 0,5. Com o sentido positivo que estou agora aqui, estou a ir naquele sentido ali. Quando chega àquele ponto, o que é que eu tenho a seguir? Tenho outra vez 3 mais ou menos 0,5, que é o quê? Que é esta distância até ao quê? Até ao centro do furo. Portanto, vou de um centro do furo até ao outro. Mais ou menos 0,5. Continuo a seguir com o 260, que é este valor que está aqui. Agora no sentido positivo, não é? Vou assim. Com tolerância de 0, porque é uma cota básica. Chego aqui a este ponto. Vou andar aqui para trás, até chegar a esta face. Com os 3 mais ou menos 0,5. Estão aqui. Okay. Chego aqui a este ponto. Tenho que andar aquele diâmetro que está ali, 3 mais ou menos 0,5 outra vez, que é o diâmetro do pino, não é? Que era este pino que estava aqui. 3 mais ou menos 0,5. Chego ali àquele ponto. Depois faço o furo de 3 mais ou menos 0,7. Está bem? Que era o furo 2. 3 mais ou menos 0,7. E por fim tenho este 125 com a cota básica que vai dar vou chegar ao meu ponto B. Okay? Portanto, vou percorrendo todas as cotas que eu conheço até chegar do ponto A ao ponto B. Somando isto tudo, eu tenho como valores negativos menos 262, como valores positivos mais 266, se eu somar todas as tolerâncias, mais ou menos 3,4. O que é que eu tenho então? 266 menos 262 está a 4 milímetros. Okay? O 266, o que é que eu tenho aqui? São estes 4, não é? Portanto, ponho estes 4 aqui.
Estes 4 é este valor, vou considerar que está aqui. E agora tenho uma tolerância de 3.4, que era o valor que eu tinha aqui. O enunciado deste exercício era qual é que era a cota mínima. Portanto, a cota mínima há de ser aqui, há de ser este, que é o valor nominal, 4, menos 3,4, igual a 0,6. Portanto, qualquer valor que esteja aqui inferior a 0,6 significa que o meu produto não está ok. Qualquer valor que seja superior a 0,6 e inferior, não é? Como a cota máxima será então os 4, mais 3,4. Okay? 7,4. A minha cota tem que estar entre 7,4 e os 0,6 milímetros. Qualquer coisa fora disto faz com que o meu produto não esteja ok. Espero que tenham conseguido perceber qual é que é a dinâmica disto. Existe muito mais informação sobre estes temas. Se precisarem ou se gostassem de ter mais alguns exemplos aqui descritos nestas formações, deixem algum comentário e eu, com certeza, que numas futuras oportunidades irei aqui dar mais exemplos. Obrigado pela vossa atenção e até em breve.